Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é 29 de junho de 2025, domingo, dia do Senhor. E nada melhor do que começar este domingo alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. E aí nós vamos ler primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, e você vai perguntar, pastor, como é que a gente alimenta o espírito lendo genealogia? Mas eu posso lhe garantir que estes escritos não estão na Bíblia por acaso e que Deus usa genealogia para abençoar pessoas. Eu sei de histórias reais de salvação de pessoas por meio de genealogia. Depois eu vou contar uma história dessa para vocês, tá bom? Mas aí a questão é a gente conseguir observar alguns detalhes. E é aquilo que eu sempre digo. As primeiras leituras a gente não entende muito e fica confuso. E são leituras desagradáveis e é nessa hora que muita gente desiste. E o meu conselho é continue lendo, persista. E aí, de repente, a coisa começa a fazer sentido, começa a clarear. E aí pode ser, aí Deus usa para nos edificar. Eu sou muito edificado lendo genealogias e observando alguns detalhes. Vamos lá, vamos ver se isso acontece hoje. Preste atenção. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azé, que estão os 12 filhos de Israel, patriarcas da nação de Israel. Estes foram os filhos de Judá. E por que ele não fala de Ruben, Simeão, Levi? Já vai direto para Judá. Porque Judá se tornou a principal tribo, nota esse detalhe. Judá se tornou a principal tribo da qual surgiu o rei Davi, por meio da qual viria o Messias, que seria descendente da tribo de Judá e do rei Davi. Olha esse detalhe, que talvez você não prestasse, não percebesse. Porque antes de Judá tem Ruben, Simeão e Levi. Por que ele não vai para Ruben, Simeão e Levi e ignora os outros filhos? Por que ele vai direto para Judá? Por causa disso. Isso é um detalhe muitíssimo importante. Então, quem são os filhos de Judá? Versículo 3, Er, Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Perez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. E aí tem um detalhe aqui que talvez você também pudesse, inexperiente, não perceber. Não era normal, comum, colocar nome de mulheres em genealogias, porque naquela cultura a mulher era um cidadão assim meio que de segunda categoria, considerado quase que uma propriedade do homem, não tinha muitos direitos civis. Algum direito da mulher ficava muito atrelado ao direito do pai, ao direito do irmão mais velho ou ao direito do esposo. Sabia disso? Isso era lá naquela cultura. E aí, aqui tem o nome de 2 mulheres. Uma ele fala de os filhos de Judá, só fala que ele teve esses filhos com uma mulher cananeia, filha de Suá. Presta atenção que a mulher nem cita o nome. Essa não tem importância. Ela nem cita o nome. Atrela ela ao pai, filha do Suá, e atrela ela ao Judá, que era o esposo. É o que eu acabei de falar. Mas aí tem uma curiosidade, olha o verso 4. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Perez e Zerá. Ela tinha sido nora, os esposos tinham morrido, e ela terminou. A história está lá em Gênesis, a gente já leu,
Se alguém quiser ler lá, pesquisa lá a história de Tamar. Eu nem procurei o capítulo, mas está lá em Gênesis, tá certo? E por que Tamar, a gente merece destacar Tamar aqui? Porque, como eu disse, mulher é uma cidadã de segunda categoria, praticamente uma propriedade do homem, e os direitos da mulher estavam atrelados, quando era solteira, ao pai. Se o pai faltava, ela ficava atrelada ao irmão mais velho ou qualquer um dos irmãos homens que liderasse a família. Ou se ela se casasse, os direitos dela ficavam atrelados ao esposo. E aqui aparece, e normalmente não era comum em genealogias em geral mencionar nomes de mulheres, mas na genealogia bíblica aparece o nome da Tamar. E detalhe, nem era israelita, casou-se com israelita a Judá, mas era cananeia. Era cananeia, né? Olha esse detalhe interessante. E está na genealogia, e vai ficar na genealogia até na genealogia de Cristo. E sabe o que isso nos ensina? Que Deus não está condicionado às nossas questões culturais, como era a cultura daquela época em relação à mulher. Deus valoriza a mulher na Bíblia, ela é muito valorizada, muito em relação à cultura da época. Presta atenção nisso, mulheres. Porque eu até sei que a maioria das pessoas que me seguem aqui nesse canal são mulheres. Isso é muito importante para vocês pensarem. Mas vamos continuar a leitura então? Dito isso, o que você achou dessa explicação? Já tinha parado para pensar nisso? O nome de uma mulher está na genealogia e mais, não uma mulher qualquer, mas uma mulher cananeia que não era israelita. E ela é antecessora tanto do rei Davi quanto de Jesus. Pense nisso. Olha a grandeza que a Bíblia põe a mulher. Estes foram os filhos de Perez. Eu estou lendo o verso 5. Erzon e Ramu. Estes foram os filhos de Zerá, Zinri, Etan, Eman, Carcol e Darda. Foram 5 ao todo. Os filhos de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. A história do Acar está lá em Josué, lá no comecinho de Josué. E detalhe, aqui ele é chamado de Acar, mas o nome dele original é Acã. E aí tem umas explicações por que alguém traduziu para Acar aí. É detalhe sem importância. Verso 8. Este foi o filho de Etan, Ezarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. E aqui tem uma nota sobre o Calebe dizendo hebraico Kelubai, variante de Calebe, que não se tem certeza se parece que esse Calebe aqui não é o Calebe lá do livro de Josué, de Números, de Êxodo para frente até Josué, que foi um dos espias juntamente com Josué. É outro Calebe aqui. Muito bem, deixa eu ver aqui onde é que eu parei no Calebe. Pronto, verso 10. Rão gerou Aminadab e Aminadab gerou Nasson, o líder da tribo de Judá. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé. Olha o Jessé aqui. Quem é o Jessé? Jessé gerou Eliabe, seu filho mais velho. O segundo foi Aminadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozém e o sétimo Davi. Jessé foi o pai de Davi, porque o foco aqui é apresentar o rei Davi, que é o rei escolhido por Deus, de cuja dinastia virá o Messias Jesus. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Informação que a gente vê o nome de Zeruia e Abigail lá nos reis, mas não sabia nem que elas eram irmãs. E os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, filho do ismaelita Jeter. E aí esses nomes, Amasa e o Joabe, por exemplo, que eram sobrinhos de Davi, foram generais do seu exército e coisa desse tipo aí. Entendeu? Então essa história fica registrada aqui com essas curiosidades, que às vezes uma leitura mais superficial de quem não tem experiência não vai perceber.
Continuando o verso 18, Calebe, filho de Hezron, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba, Jezer, Sobabe, Ardom. Calebe não é, de novo, não é o Calebe lá de Josué. Quando Azuba morreu, Calebe tomou por mulher Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Erzon aos... E aí, você, não sei se você lembra do Bezalel. O Bezalel foi o artífice da construção da tenda lá no deserto, onde se cultuava a Deus, a tenda móvel, desmontável. Depois disso, Erzon, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade. Ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram a Vote-Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Erzon morreu em Calebe Efrata, Abia, mulher de Erzon, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Então aqui está vários nomes, às vezes a gente corre até de confundir nome de gente com nome de cidade. Que fala de quem fundou a cidade, quem morou em tal cidade, e aí os nomes às vezes se confundem, cuidado. Verso 25. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom. Rã, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Tara, que foi a mãe de Onã. Detalhe também é que às vezes a gente confunde porque certos nomes que têm a terminação na nossa língua portuguesa como se fosse um nome feminino, mas é nome masculino, entendeu? E vice-versa. Verso 27, estes foram os filhos de Rã, o filho mais velho de Jerameel, Maas, Jamim e Eker. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abizu. Detalhe também sobre isso é que, de certa forma, o que facilita para distinguir quem é homem e quem é mulher, é que quando é mulher ele menciona a mulher, filha ou uma esposa de fulano. Olha aqui, ó, um exemplo, verso 29. O nome da mulher de Abizur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Aban e Molide. Quando não diz se era homem, se era mulher, porque provavelmente era homem, especialmente numa genealogia. Verso 30. Estes foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Izi, pai de Sezam, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai. Jeter, olha um exemplo aqui do nome que é masculino e que tem ao som da língua portuguesa seria feminino, Jada, no verso 32. Mas é um homem, irmão de Samai. Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram estes os descendentes de Jerameel. E dizer que alguém morreu sem filho, naquela cultura era considerada uma verdadeira maldição. E aí tem um detalhezinho que depois, na continuidade da leitura da genealogia, eu vou lhe dizer. Vamos lá. Sezam não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará. E aqui de novo aquela questão da mulher não ter direitos civis a não ser atrelada ao pai, ao irmão ou ao esposo. Então, quando diz assim que um homem não teve filhas, isso só não era pior do que não ter filho de jeito nenhum. Quando só teve filhas, a única coisa pior do que isso era não ter filho de jeito nenhum, porque ter filhas, o homem ficava assim, só filhas. Todo homem queria um homem porque o homem era o continuador da família. Quando um homem morria deixando só filhas, a herança dele passava para o homem com quem a filha se casasse. Então ele não ficava, vamos dizer assim, na família dele. Porque o direito da mulher era atrelado ao marido. Antes atrelado ao pai ou ao irmão depois da morte do pai. Mas se ele só teve filha, não tinha irmão. Aí ficava atrelado ao marido que era de outra família. Então a herança passava para outra família porque não tinha filhos homens. Então ele tinha um escravo egípcio chamado Jará, quem deu uma de suas filhas por mulher e ela deu-lhe um filho chamado Atá. E nesse caso aqui, o filho gerado na filha lá se tornava uma espécie de filho do patriarca lá, que não tinha filhos homens.
Então, o filho da filha se tornava o herdeiro da herança aqui. Quando o casamento era arranjado desse jeito aqui, como ele casou, quando ele pôs ela para casar com um escravo, só para gerar um filho homem. Agora ele adotou aquele filho. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Elflau, Elflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias. Esse Obed aqui não é aquele Obed, filho de Boaz, avô de Jessé. É isso? Boaz, Jessé, Davi. Não é aquele. Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleazar, Eleazar gerou Cismai, Cismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias e Jecamias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Caleb, irmão de Jerameel. Messa, o mais velho, que foi o pai de Zif, e seu filho Maressa é pai de Hebron. Inclusive aqui o nome Hebron também era nome de uma cidade, mas aqui é a pessoa. Estes foram os filhos de Hebron, Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Rão, pai de Joqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Betzur. A concubina de Caleb, Efá, teve 3 filhos, Arã, Mosa e Gazés. Arã gerou Gazés. Estes foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Jezam, Pelete, Efá e Saaf. Aqui tem um detalhezinho interessante que ele diz assim: a concubina de Caleb, Efá, teve 3 filhos, Arã, Mosa e Gazés. Aí ele diz: Arã gerou Gazés. É interessante, porque o Arã é filho da concubina, mas ele gerou Gazés, que agora foi adotado para a família. Detalhe que às vezes passa desapercebido na família desse Caleb aí. É interessante isso, entendeu? Não se sabe o que aconteceu com o Arã. Talvez ele morreu antes, e aí ficou o filho Gazés, que o pai dele adotou no lugar do filho que morreu. Não se sabe. É uma especulação que eu estou fazendo porque isso acontecia naquela época. Verso 47. Estes foram os filhos de Jadai, Regem, Jotã, Jezam, Pelete, Efá e Saaf. A concubina de Caleb, Maaca, teve 2 filhos, outra concubina do Caleb. Esse Caleb gostava de uma concubina. Olha essa informação interessante. Sebere e Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. Gibeá, inclusive, é o nome de uma cidade. Aqui é o nome de uma pessoa. A filha de Caleb chamava-se Axa. E essa Axa aqui está aqui porque teve algum destaque. Não está aqui à toa. Caleb também teve estes outros descendentes, os filhos de Uru, filho mais velho de Efrate. Sobal, fundador de Kiriat Jearim, que era uma cidade. Salma, fundador de Belém, cidadezinha lá, provavelmente é aquele lugar onde Jesus nasceu. E Aref, fundador de Bet-Gader, os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim. Vamos lá para a próxima página. O povo de Aroé, metade dos Maanatitas, e os clãs de Kiriat Jearim. Os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses descendentes, os Zoratitas e os Estauleus. Os descendentes de Salma, o povo de Belém e de Atarote e Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Oreus, e os clãs dos escribas que viviam em Jabes. Os Tiratitas, um detalhe interessante, existiam aí uns escribas que viviam em Jabes. Detalhe interessante. O que era escriba? Gente que escrevia livro, porque naquela época não tinha imprensa, os livros eram escritos à mão. Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. Então você vê aí uma lista de nomes estranhos associados à cidade e à história do povo de Deus. E como eu disse ontem, no vídeo de ontem, isto aqui Deus faz questão de mostrar que ele está tratando de pessoas reais, ele não está tratando de ficção, de mito, ele está tratando de pessoas reais. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu espero que uma leitura dessa com esses comentários lhe ajude a prestar atenção e a entender um pouquinho mais por que Deus deixou estas genealogias aí.
tá bom? E aí amanhã a gente volta para a gente continuar com as nossas leituras. Lhe peço, não saia sem deixar um like nesse vídeo. Por favor, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp ou outras redes sociais. Comente o que você achou dessa leitura comentada e, se puder, aliás, se alguém não está inscrito no canal, gostou e quer continuar acompanhando a leitura comentada de um capítulo da Bíblia diariamente, está convidado a se inscrever no canal. Aguardo vocês aqui amanhã às 5h30. Grande abraço.